Nesse vídeo, gente, eu vou falar de ficção científica novamente. Ficção científica como literatura, ficção científica no Brasil. Gente, na minha época, no Brasil, ficção científica era tratada como literatura de terceira categoria. Existe ficção científica no Brasil, gente? Eu vou dizer para vocês que existe. Aí vocês vão dizer como, onde existe ficção científica no Brasil que sempre foi considerada subliteratura. Eu posso colocar aqui alguns escritores, embora não de ficção científica. Eu posso colocar, por exemplo, o André Bianco. O André Bianco é um escritor brasileiro que escreve livros de vampiro. Não é ficção científica, mas é apenas como um exemplo. Embasados em Osasco, em São Paulo, com nomes de personagens em português. Gente, como é que um escritor de ficção científica brasileiro, por exemplo, pode dar aos seus personagens nomes em português? Vamos pensar bem. Vamos pensar um trecho de um livro. O capitão João da Silva pilotando a sua astronave Urutu através da galáxia. Fica meio estranho, né? É melhor colocar assim, o capitão Roger Bacon pilotando a sua espaçonave Endeavour pela galáxia. Quer dizer, o nome em português, pela falta de costume nosso, fica meio complicado, né? Você colocar, por exemplo, o capitão Zé da Silva ou o imediato da nave na ponte de comando, João Nunes ou José Costa, tá? Fica estranho. Nós estamos acostumados com aquela ficção científica importada, que a gente está acostumado a ter com nomes americanos, nomes em inglês. Eu posso dizer para vocês que na década de 80 houve uma tentativa fracassada de publicações de ficção científica no Brasil. Essa publicação que eu assinei, ficava louco para chegar os novos exemplares nas bancas, chamava-se Isaac Asimov Magazine. Isaac Asimov Magazine. Talvez a única obra brasileira, eu tenho, gente, desde o número 1, tá? Aqui são apenas alguns exemplares que eu catei para mostrar para vocês a minha coleção, mas eu tenho desde o número 1 essa iniciativa bacana que foi uma editora brasileira, foi distribuído pela distribuidora Record de Serviço de Imprensa, chamava-se Isaac Asimov Magazine Ficção Científica, que além de publicar pequenas crônicas de ficção científica de escritores americanos, também publicou diversas histórias de escritores brasileiros, gente. Então, foi uma das poucas publicações no Brasil que deram espaço para escritores brasileiros de ficção científica. Por exemplo, tem aqui uma história de André Carneiro, A Nave Circular, né? Tem depoimentos de Ronaldo Mourão, uma série espetacular de ficção científica. No entanto, essa série, gente, ela acabou, essa edição, essa coisa muito bacana, acabou porque por falta de leitores, por falta de pessoas que se interessavam em comprar. Inclusive tem diversos artigos aqui avisando que essa obra iria parar de ser editada por questões financeiras, porque não havia na época leitores, ou se havia, eram muito poucos, para esse tipo de literatura. Ou seja, não havia nerd suficiente para se obter essa literatura de livros baratinhos, vendidos em bancas de jornais. Simplesmente acabou. Talvez o que eu considero, gente, a maior iniciativa brasileira na ficção científica. Isaac Asimov Magazine
tá? Não existe mais, infelizmente. Eu gostaria tanto que essa iniciativa retornasse. Contos de primeira categoria, coisa boa, porque não tinha só escritores americanos, tinha Ray Bradbury, tinha Ian Watson, tinha John Gribben, tinha contos do próprio Isaac Asimov, e uma revista que eles colocaram o nome do nosso grande pai da ficção científica, o pai da robótica, Isaac Asimov, até como chamariz para vender. Infelizmente, gente, não conseguiu ter continuidade. Hoje, é claro, no Brasil, algumas iniciativas tiveram sucesso. O próprio André Bianco, mesmo não sendo de ficção científica, mas já está obtendo um espaço para escrever seus livros de ficção, livros de vampiros. Tenta dar uma olhadinha, procurem aí as histórias do André Bianco, tá? Muito boas. Ele fala conta contos de vampiro, aventuras de vampiro, ambientados, gente, em Osasco, ambientados em São Paulo, histórias bacanas, assim, sabe? Eu acho que nós devemos, gente, dar crédito a escritores brasileiros de ficção, porque existe uma grande quantidade deles por aqui que infelizmente não aparece ainda por essa ideia do brasileiro achar que ficção científica é literatura de segunda categoria. Isaac Asimov Magazine, um baita exemplo de uma iniciativa que não deu certo, de uma iniciativa de dar voz, de dar divulgação a escritores brasileiros, que infelizmente, gente, não vai voltar, porque eram livros baratos, vendidos em bancas de jornais, né? Hoje, com a internet, muita coisa está mudando, eu não sei se para melhor ou para pior. Vida longa e próspera, Ailton Alt.